Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Luísa Conde. Eu sou Breno Ribeiro. E esse é mais um episódio do Papo Visual. Hoje estaremos falando sobre diretores que amamos. Então é isso. Pode queimar. Como é bom ser Nolanzete. Ai, Breno, você é seu caso de amor com o Christopher Nolan. Gente, um dos meus diretores favoritos é Christopher Nolan, porque os filmes dele são muito bons. Todos. Não tem nenhum filme dele que eu desgoste. Então, assim, eu não sou tão fã do Nolan assim. Tem vários filmes dele que eu gosto muito, mas o Breno com certeza é muito mais fã do Nolan do que eu. Então, assim, acho que é legal porque a gente vai poder pontuar algumas questões, assim. Nem em tudo nós concordamos. O meu caso de amor com Christopher Nolan começou... Amante de Christopher... Profissão. Amante de Christopher Nolan. Começou com um filme específico que é, até hoje, pra mim, o melhor filme de super-herói da face deste planeta Terra, que se chama The Dark Knight. Nossa, pra quem não conhece, tá errado. Quem não conhece... Debaixo de qual pedra você está vivendo esse tempo? Quem não conhece é o segundo filme da trilogia dele, do Batman, né? Uhum. Quando a DC era boa. E o que eu gosto do filme, do The Dark Knight, principalmente, mas dos outros filmes dele também, The Dark Knight e Inception, pra mim são os melhores. Inception, em inglês, em português, não A Origem. Não acho Inception segundo dele, não. Mas ok, vai. Errado. É o fato de que as coisas que acontecem, realmente acontecem. Não é CGI, não é Zack Snyder. As coisas realmente estão ali acontecendo. A cena do caminhão, Sim. Que o caminhão vira assim, pá. Realmente é um caminhão que vira, pá. Enfim, o gatinho realmente explodiu um prédio Pra fazer aquela cena da explosão do hospital no Dark Knight. Em nome da arte. A questão pra mim de Dark Knight, em primeiro lugar, o Coringa, né? Tipo, primeiramente Coringa. Mas pra mim a questão de Dark Knight é que não é um filme de super-herói bom. Dark Knight é um filme muito bom, ponto final. É um filme excelente. E eu concordo, pra mim é o melhor filme do Nolan. Outra coisa que eu gosto também muito de outros filmes dele, como A Origem, O Grande Truque e Interstellar, é o fato de que ele consegue sempre trazer muito bem a gente pra dentro daquele universo. Uhum. E mesmo trazendo a gente tão bem pra dentro daquele universo, ele consegue criar twists muito bons assim na história. Uhum. Você fica, what? Então, eu, por exemplo, O Grande Truque não gosto. Acho bem qualquer coisa, assim. O meu segundo filme favorito do Nolan, na verdade, é Amnésia, que eu acho muito foda, assim. Eu acho muito interessante. Tem um... De novo, citando Lessons from the Screenplay, gente, vamos citar muitas vezes, que, enfim, é um canal, pra quem não viu os nossos vídeos anteriores, em primeiro lugar, vejam. Em segundo lugar, Lessons from the Screenplay é um canal de roteiro que analisa filmes do ponto de vista de roteiro. Ele é todo em inglês, então, enfim, isso é uma desvantagem, né? Mas pra quem entende, a gente recomenda muito, é muito bom. E tem uma questão que ele fala do Amnésia, que é como Nolan consegue trabalhar com uma narrativa em flashback e a outra andando pra frente na ordem cronológica correta, né? Sim. E ainda tem o tempo dele falando no telefone. Sim. Né? Então são tipo 3 tempos diferentes, assim, 3 recortes temporais diferentes. E, na verdade, uma das coisas que eu acho mais interessantes no Nolan é essa questão do uso temporal. Gente, a verdade é que, assim, qualquer coisa que tem uma viagem no tempo, que mexeu com o tempo, pra mim, eu já fico assim, meu Deus, às vezes é ruim, às vezes é mal feito, mas claro que eu prefiro muito mais quando é bem feito, bem realizado. Mas, assim, tem uma viagenzinha no tempo, mexeu com o negócio do tempo, eu já tô assim, meu Deus do céu, eu adoro. Porque, pra mim, é muito interessante esse uso do tempo como um agente, assim, sabe? Como uma dimensão realmente muito, muito presente, assim, que ganha forma, sabe?
que não tá só ali, beleza, é o tempo do filme, é o tempo do filme. Não, que se faz presente, sabe? Essa que questão se torna um agente. Essa questão do tempo aparece no Amnésia, no Origem, de certa forma. Sim. Interestelar. Dunkirk também, na montagem. Sim. Mas assim, o Dunkirk, por exemplo, é outro filme que eu já não curto tanto, sabe? Porque o Dunkirk, pra mim, tem uma questão que é uma das coisas que eu menos gosto no Nolan, e que é um dos meus maiores problemas com ele, que é os diálogos, enfim, o roteiro muito expositivo, sabe? Então no Dunkirk fica o tempo todo aquela gente, estamos perto da Inglaterra, hein? Estamos perto da Inglaterra, estamos muito perto da Inglaterra. Onde estamos? Perto da Inglaterra, sabe? E isso acontece muito nos filmes dele, essa coisa de ficar repetindo a mesma informação várias vezes. Eu consigo entender, assim, eu acho que é válida, de repente, uma preocupação que ele tem com o público, com tornar os filmes dele mais acessíveis a um grande público. Eu acho isso bom. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma prepotência aí também de subestimar o público, sabe? De, as pessoas não vão entender os meus filmes complexíssimos, sabe? E eu acho isso ruim, assim, e fica cansativo, sabe? Você vê. Mas, assim, a verdade é que o filme dele que mora no meu coração pra todo sempre, assim, é Dark Knight. Porque, assim, gente, o vilão ganha, entendeu? Essa que é a verdade. Então, primeiro diretor que eu decidi falar, embora seja uma pessoa bastante problemática, que, né... Ainda mais ultimamente. Né? Que dá bastante pra botar o pezinho atrás, é o Quentin Tarantino. Não estou usando a camisa de Cães de Aluguel à toa, na verdade. Mas eu não sei, assim, eu acho que o Tarantino teve uma importância grande, assim, pra mim. Então eu tenho meio que um laço afetivo com os filmes dele também. Porque ele foi o primeiro diretor... Que te fez matar alguém. Isso. Foi isso mesmo. Aí, menino, como é que você sabia? Pela história pra sua casa já fez. Eu acho que foi o Tarantino que me fez pensar nessa questão do diretor, sabe? E no fazer cinema, entendeu? Porque eu era nova, eu era adolescente, e aí, assim, eu vi Kill Bill. Os 2 primeiros filmes que eu vi dele, na verdade, foram Kill Bill 1 e 2, já tinha os 2 e tal. E aí eu vi os 2 Kill Bill, e ok, um é a continuação do outro, mas tem questões ali que dá pra reconhecer, né, de similaridades, assim, no estilo e tal, e da maneira muito característica dele escrever diálogos e tal. E aí depois, eu não me lembro qual foi o terceiro que eu assisti dele, talvez Pulp Fiction, talvez Cães de Aluguel, realmente não me lembro. Mas aí foi, tipo, a primeira vez que eu parei pra pensar do tipo, caraca, olha como isso aqui é similar àquilo, e como tem esse tema em comum, e como tem essa forma similar de escrever diálogo, tem o mesmo ritmo, o mesmo tom. E foi muito daí que eu comecei a pensar nisso, sabe? Eu não só, tipo, assistir o filme, mas em parar pra perceber essas questões. E foi muito com ele, assim. Então ele foi, tipo, o primeiro diretor que eu assisti todos os filmes, que eu fui atrás de todos os filmes, sabe? Eu me apaixonei muito, assim. Não, eu gosto muito também do Quentin Tarantino. O meu filme favorito dele é Kill Bill. Não, o meu é A Prova de Morte. A Prova de Morte é um dos meus filmes favoritos. Bom, não é nem tipo, o meu favorito do Tarantino. É um dos meus filmes favoritos, assim. Não, eu gosto muito de Kill Bill. Eu lembro a primeira vez que eu vi Kill Bill, que eu tava vendo meio assim, cara adolescente também, né? Meio assim, meio abobalhado. Aí, de repente, menina, quando começa aquela cena que é um anime, eu fiquei... Nossa, assim, exato! Jesus. Nossa, Breno! Aqui, que tá acontecendo? Exatamente. Que psicodelia é essa? Exatamente. E outra questão que eu gosto, como você já falou, né? Dos diálogos do Tarantino. Sim. Inclusive, você tá de novo, né? Lessons from the Screenplay. Você vai falar do vídeo do Bastardos Inglórios. Nossa senhora, sim. Que vídeo, senhoras e senhores, que vídeo. Tem um vídeo do Lessons from the Screenplay que ele analisa a primeira cena do Bastardos Inglórios, que é aquela cena do Landa na fazenda lá dos alemães. Que personagem, né, alemães, cara? Não, dos franceses. Dos franceses, isso. Que eles estão escondendo os judeus debaixo do chão.
E aquele diálogo tensíssimo e você naquela, meu Deus, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. Vai descobrir, não vai. Descobre, né, obviamente. Uhum. Mas o diálogo inteiro é muito tenso. Pra mim, uma das coisas que mais me atrai no Tarantino é o roteiro, assim, né? Eu amo a direção dele também, mas eu acho os roteiros dele muito fodas, assim. Sim. Como ele cria, tipo, personagens memoráveis a partir da forma deles se expressarem, assim. O Landa é muito por aí, né? E como ele faz roteiros que não são críveis a princípio. Sim. Porque eu acho esse limite dele incrível, assim. Sim. Porque a forma como os personagens do Tarantino falam não é a forma como, do tipo, as pessoas falam. E é meio surreal, assim, porque os diálogos do Tarantino são meio artificiais, se você for parar pra pensar, sabe? São meio diálogos que ninguém teria, mas são muito fodas, assim, sabe? Eles têm um ritmo e uma forma de construção que é muito interessante, sabe? Pô, você pega aquele monólogo do Tim Roth, por exemplo, do personagem do Tim Roth em Cães de Aluguel. Nossa, é muito bom. Aquilo é incrível, sabe? O diálogo no carro de Pulp Fiction, que é memorável, né? Do Samuel L. Jackson com o John Travolta. Incrível, do Royal Cheese. O diálogo do Django no final dele com Samuel L. Jackson. Nossa! Antes dele explodir a casa. Sim. Porra, o diálogo no carro também de A Prova de Morte. Sim. Das 4 mulheres, que é... E delas na diner também, que é incrível, assim, que são, tipo, pequenos detalhes, assim, que tornam um diálogo foda, sabe? E ele faz cenas que são só diálogo, assim, que não tem muita ação, longuíssimas, mas que ele consegue sustentar muito bem, sabe? E assim, gente, a questão da violência também, que é maravilhosa. Isso, né, gente? A verdade é essa. Eu gosto muito da maneira como ele traz a violência pros filmes dele. É sempre uma coisa tão escalafobética que você não acredita. Exatamente. Tipo assim, que a verdade é que eu curto muito, assim, cenas violentas e uso de violência de maneira geral nos filmes, nas séries, eu acho interessante. Gosto. Mas, por exemplo, que o Bill, aquela roda assim que corta a cabeça de todo mundo e sangue. Que isso, gente? Não é assim não. Mas então, isso que eu gosto. Mas é tão não é assim não que é bom. Exato. No Django, que ele dá o tiro, a mulher voa. Eu acho maravilhoso, sabe? Porque eu gosto disso, assim, ele sempre traz uma comicidade para as cenas de violência dele. Então são cenas, assim, violentíssimas, tipo assim, cortando cabeça e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo são muito cômicas, sabe? Sim. E eu gosto muito disso. E, gente, é a capacidade dele, assim, de criar imagens que são, tipo, muito fodas e muito memoráveis, assim. A luta na neve do Kill Bill. Sim. E uma que eu não esqueço nunca é no A Prova de Morte, porque A Prova de Morte é como se o filme estivesse dando uns defeitos, assim, que foi o que ele fez, né? Que o Robert Rodrigues fez Planeta Terror e ele fez A Prova de Morte. Então, os dois filmes têm essa característica. E aí tem uma hora que fica em preto e branco e é a primeira vez que você vê as mulheres da segunda parte da história. E aí tá tudo em preto e branco. E aí, de repente, do nada, fica, tipo, tudo colorido. E é uma cena muito colorida, assim. E é muito interessante, assim, esse efeito visual, sabe? E ele trabalha com isso muito bem, eu acho. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quer muito saber quais são os diretores favoritos de vocês, porque esses que a gente citou, vocês gostam, vocês não gostam. Então, por favor, comentem aqui embaixo. As nossas redes sociais estão todas aqui embaixo também. Vocês também podem achar o link para o canal do Lessons from the Screenplay, que a gente mencionou de novo nesse vídeo. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e, por favor, se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. É isso? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.